E aí, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui falando sobre comércio exterior novamente. E hoje eu vou trazer um caso bem interessante. Eu participo de um grupo de comércio exterior no qual foi feita a seguinte pergunta. Uma empresa do Brasil quer comprar no exterior, de um fornecedor no exterior, mercadorias brasileiras, partes e peças, por ele importadas, que não foram aproveitadas em sua totalidade. Ou seja, ele comprou uma quantidade maior do que necessitava. E agora está oferecendo para esse importador nacional. A pergunta é a seguinte: incide imposto de importação sobre essas mercadorias nacionais ao retornarem ao Brasil? Pois estas mercadorias, quando foram vendidas ao exterior, foi pelo regime comum, não observou o tratamento especial da exportação temporária, ok? Ou seja, foi exportado de forma definitiva. Bem, antes de vocês responderem, os que sabem, eu peço licença a vocês para falar sobre o decreto 3766, mais especificamente o artigo 93. Esse artigo, que foi considerado inconstitucional pelo STF, e essa inconstitucionalidade foi ratificada pelo Senado Federal em 1987, que tornou erga omnes, ou seja, estendeu os efeitos dessa inconstitucionalidade a todo o território nacional, dizia o seguinte: considerar-se-á estrangeira para efeito de incidência de imposto de importação as mercadorias nacionais ou nacionalizadas exportadas para o exterior sem observância do procedimento do processo administrativo de exportação que retornem ao Brasil. Ou seja, serão considerada desnacionalizada. O artigo 93 considerava mercadorias nacionais ou nacionalizadas que foram exportadas e retornem ao Brasil sem observância do procedimento administrativo da exportação temporária como desnacionalizada, ou seja, estrangeira eram. E por conta disso, o STF considerou esse artigo inconstitucional, pero alicerçado no artigo 110 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: é defeso à União mudar os institutos para poder tributar. Ou seja, o que ela fez? Foi exportada sem observação do processo administrativo de exportação, ela está desnacionalizada, ela não é mais nacional. É um ficto administrativo que foi corrigido pelo Poder Judiciário. Entretanto, para poder tributar, o que o legislador executivo fez? Através do Decreto-Lei 2472 de 88, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Isso, é o 2472 de 88. Ele diz o seguinte: considerar-se-á estrangeira para efeito de incidência de impostos as mercadorias nacionais ou nacionalizadas que retornem ao país sem observância do procedimento aduaneiro da exportação temporária. Ora, qual a diferença do termo desnacionalizada para o novo texto? Nenhum. Só disse uma forma diferente. O que antes o artigo 93 dizia desnacionalizada, agora mudou para incidência de imposto. E, lamentavelmente, no que pese a repetição de forma diferente pelo legislador executivo da palavra desnacionalizada, continua a mesma coisa. Entretanto, tem uma portaria
do ministro da Fazenda da década de 90, que diz assim: mercadorias que foram exportadas sem observância do procedimento administrativo da exportação temporária, que estiverem no máximo até 5 anos no exterior, que tenham sido exportadas de forma legal e que não tenha causado dano ao erário, poderá ser concedido a isenção do mesmo tratamento da exportação temporária. Ou seja, é uma portaria que está vigente até hoje, é uma mosca branca, pouquíssimas pessoas a conhecem, né? Mas ela está vigente. Ou seja, nesse caso particular que nós estamos conversando, se esse importador viesse a mim perguntar, eu diria se pode, não incidirá imposto, desde que observado os seguintes pré-requisitos: que esta mercadoria não tenha sido exportada há mais de 5 anos, que tenha sido feito de forma legal e que não tenha causado dano ao erário. E principalmente, que ela não tenha tido nenhum benefício lá no exterior. E que, em observância o que a Receita Federal entende por benefício aceitável, para não descaracterizar a peça, a mercadoria, ainda assim ela poderá ser considerada nacional. Ou seja, tomem muito cuidado quando forem perguntados numa situação dessa. Analisem com calma, tá? Importante nesse caso, você também ter o documento de saída. Ou seja, nesse caso específico, basta o exportador lá fora pedir uma cópia dessas peças, dessas mercadorias, do procedimento administrativo de saída dessas mercadorias do Brasil para ele. Aí o que ele já tem? O fornecedor já tem o conhecimento de embarque, ele recebeu essas peças. Tem a fatura comercial, basta ele pedir a cópia da declaração de importação ao fornecedor que enviou essas peças para ele. De posse dessa documentação, ele envia aqui para o importador nacional, ele pode tranquilamente, desde que observados esses pré-requisitos, tá? Entrar com processo administrativo na Receita Federal pedindo a não incidência dos impostos nesse retorno de mercadoria nacional ou nacionalizados que foram exportadas sem observação do procedimento administrativo da exportação temporária, ok? Um forte abraço a todos, espero ter esclarecido, ter ajudado vocês um pouquinho mais na área de comércio exterior. E relembrando que eu estou no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e sempre à disposição de vocês para pequenas dúvidas. Um forte abraço a todos, até uma outra oportunidade.